Você prefere arriscar para crescer ou crescer de forma segura? Depende. Qual que é o retorno adicional que eu tenho por estar correndo risco? Eu acho que essa é a pergunta que você sempre tem que se fazer. Se eu estou ganhando X% aqui, para eu correr o dobro de risco, quanto de retorno eu tenho que almejar? O dobro de retorno? O triplo de retorno? Depende do quanto você tem de estômago para isso. Então, quando a gente olha para o mercado, e mais uma vez, eu fico falando coisas técnicas, mas é para vocês também irem entendendo e irem absorvendo mais conhecimento nesse sentido. A gente faz a precificação de risco para entender qual que é o retorno mínimo que eu deveria exigir para investir numa coisa, no modelo que a gente chama de CAPM. E basicamente o que eu estou olhando ali, tá? Qual que é o retorno da renda fixa? Basicamente é o título mais livre de risco que tem hoje, o título mais seguro. Qual que é o prêmio de risco de mercado e qual que é o risco desse ativo frente do mercado. Então, sei lá, o risco do mercado é uma coisa, o risco da Petrobras é outra. Petrobras é mais ou menos arriscada do que o mercado. E é tudo isso que você tem que olhar. Então a renda fixa está aqui. Para eu investir em qualquer tipo de ação, ou seja, para eu investir no mercado, eu tenho que ter um retorno maior. Para eu investir numa ação que é mais arriscada que o mercado ainda, eu tenho que ter um retorno maior que o do mercado. Então quando a gente olha aqui, eu prefiro ter segurança ou ter risco para crescer mais? Depende do quanto eu estou crescendo a mais tomando esse risco. E a gente tem que lembrar que risco, ele sempre pode ter um fator positivo, ou seja, você conseguiu extrair o retorno que existia ali, ou ele pode ter um fator negativo, que é a materialização do risco que o mercado estava vendo. Então tome muito cuidado. Eu acho que não existe certo ou errado. Eu acho que tanto na vida profissional quanto numa carteira de investimentos, você pode tomar risco e menos risco, depende do seu momento. Agora, para eu tomar mais risco, eu tenho que exigir mais retorno. E o quanto a mais de retorno, depende do risco que eu estou correndo.